Nessa videoaula, a gente vai sintetizar um pouco sobre a colonização inglesa e a independência dos Estados Unidos. O objetivo dessa videoaula é para a gente fazer um reforço sobre o que foi visto em sala, justamente para que vocês possam adquirir mais o conhecimento necessário para vocês efetivarem na prática, certo? Então, o nosso primeiro assunto refere-se à colonização inglesa. A colonização inglesa, ela difere da colonização espanhola e portuguesa. Por quê? Porque eles estavam bem mais adiantados. Haja visto que a Inglaterra estava passando por uma série de problemas, principalmente no que se refere à centralização política. Então, durante o período que Portugal e Espanha estavam efetivando essa conquista, essa dominação, colonização da América, a Inglaterra ela estava mais voltada para pirataria, para o acúmulo de riquezas e, consequentemente, isso vai lançar as bases para se efetivar a colonização na América do Norte, que vai ser o foco principal. Então, como tem muitos detalhes, a gente vai priorizar só alguns pontos. Primeiramente, mostrando que a colonização inglesa, como eu acabei de falar, foi uma colonização tardia, porque começou posterior à colonização portuguesa e espanhola na América. Então, por que os ingleses demoraram tanto? As questões relacionadas referem-se à política, questões religiosas, principalmente questões religiosas, quando começou a efetivação da reforma protestante na Inglaterra, principalmente com a criação do anglicanismo. Isso aí vai ser um ponto primordial para que eles possam efetivar a posse definitiva dessas colônias. Há uma relação, na verdade, muito forte entre a vinda de alguns ingleses para a América e o fato de se efetivar essa reforma protestante na Inglaterra. Por quê? Primeiro, as pessoas vinham para cá devido às perseguições religiosas, que era justamente uma coisa que estava em alta nessa época, porque surgiu o calvinismo, a reforma protestante, muitos católicos e calvinistas ficavam brigando pela ideologia, pelas suas questões religiosas, e a Inglaterra não foi diferente nesse foco. Então, quem foram os pioneiros nessa vinda, nessa colonização? Então, nós tivemos os puritanos, que foram os calvinistas, que vinham fugindo em busca de uma terra que eles tinham que ter liberdade para exercer a sua religião, sem ter nenhuma interferência, porque havia essas perseguições e eles estavam querendo exercer a religião que bem entendesse. Ok? Aqui também outro fator importante para vocês não esquecerem, a questão dos cercamentos. O que foram os cercamentos? A apropriação das terras inglesas para fins lucrativos. A Inglaterra, no reinado da dinastia Tudor, já estava lançando as bases capitalistas do seu sistema e via os cercamentos como uma forma de apropriar-se do campo para criar ovelhas, ceder matéria-prima para a indústria que estava crescendo, se desenvolvendo. Então, o que vai acontecer? Os cercamentos, desapropriando essas terras, vão levar os camponeses a fugirem para as cidades. Então, vai criar na Inglaterra uma camada de pessoas marginalizadas. Então, a solução que o governo encontrou, e até algumas pessoas também encontraram, para melhorar de vida, era justamente migrar para a América. Mas como que as pessoas não tinham condições, iriam vir para o continente americano? Aí entra o que nós vimos, a questão da servidão por contrato. O que isso significa? Que algumas companhias de comércio financiavam a vinda dessas pessoas que não tinham condições e, posteriormente, elas tinham que ficar trabalhando durante um período mínimo de 5 anos para pagar as despesas da viagem. Então, quer dizer, eles eram praticamente forçados a isso, já que eles estavam marginalizados, estavam em busca de uma terra que eles pudessem crescer e prosperar. Fora os motivos religiosos, é claro. Isso aqui é somente uma síntese daquilo que a gente vai reforçar no nosso conteúdo. Agora,
essa população que veio para cá com esse objetivo de fixar é o que diferencia a colonização inglesa da colonização espanhola e portuguesa. Porque uma boa parte das pessoas que vinham para cá, eles vieram para povoar, já que eles não vinham com o objetivo de chegar aqui e ir embora, porque eles estavam sendo movidos a maior parte pela fé. Então, dois tipos de colonização formaram aqui nas colônias inglesas, as colônias de povoamento e as colônias de exploração. As colônias de povoamento caracterizam o norte e o centro das 13 colônias inglesas que surgiram aí com essa colonização. No caso, as colônias de povoamento, justamente o fato de que eles vieram para fixar, então eles tinham um clima na região semelhante ao da Inglaterra, então era baseado em pequenas propriedades, no trabalho familiar e livre, autossuficiente, o que significa que eles produziam para o consumo próprio. Certo? E também a produção toda era voltada para o consumo interno. Então, eles não tinham o objetivo de sair levando essas mercadorias, pelo menos no propósito inicial. Certo? As colônias de exploração, que também são conhecidas como as colônias de plantation, é semelhante à nossa, aqui da colônia portuguesa que a gente estudou anteriormente, que é baseado naquele trinômio que é latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Então, para isso ser efetivado, realmente entrou aí interesses de grandes traficantes de escravos e grandes exploradores que vieram para as regiões, encontraram planícies bem férteis e passaram então a explorar essa parte do sul das colônias inglesas. Dando continuação, esse tipo de colonização que ocorreu na América do Norte por parte dos ingleses, levou então os ingleses a definirem aqui na colônia uma certa autonomia em relação à metrópole. Até porque a Inglaterra não tinha muito interesse, principalmente nas colônias do Norte e Centro, que não oferia lucros imediatos. Então as colônias, por serem autossuficientes, passaram então a ter um comércio diversificado, não só com a Europa, mas também com a África. E esse comércio que nós vimos, que é o comércio triangular, dava muitos lucros. Então, só relembrando, pontuando um pouquinho o que é importante, o que foi o comércio triangular. Lembrando que o comércio triangular foi um dos fatores assim, que levaram os colonos ingleses a lutar pela sua independência. Por quê? Eles pegavam o melaço nas Antilhas, levavam para as colônias do norte, transformavam isso em rum, que servia como moeda para comprar escravos e, consequentemente, eles pegavam os escravos e revendiam isso para a América e para as colônias do Sul, que, como a gente viu, elas eram escravocratas. Então, resultado, esse comércio dava lucros muito altos para os colonos, que eram, lógico, os comerciantes burgueses das colônias norte-americanas. Então, a Inglaterra, gente, ela também fazia parte do contexto da política mercantilista. E ela passa, então, a tomar uma série de medidas que vão desagradar os colonos. Os colonos, durante tanto tempo, tiveram autonomia, puderam fazer o que queriam em relação ao comércio, desenvolveram a colônia, e agora a Inglaterra estava voltando os interesses para a exploração dessas colônias. Por quê? Porque a Inglaterra estava em crise. Ela estava querendo resolver essa crise, se envolveu em guerra com a França e estava passando por problemas financeiros e resolveu, então, cobrar a conta das colônias. E a questão maior dessa cobrança veio em relação aos impostos. As colônias que eram autossuficientes, elas desenvolveram um tipo de self-govern, que era justamente um governo, um autogoverno. Eles não precisavam da metrópole, agora elas se viam obrigadas a atender os interesses da metrópole. Logo, os colonos, que se sentiam ingleses, que não tinham o menor interesse de separar, aí veio então essa ideia de tentar romper com a metrópole. Lógico que aqui tem todo um contexto, alguns filhos de burgueses aqui da América do Norte já estavam indo para a Europa, tendo contato com as ideias iluministas, essas ideias foram trazidas para cá. Então, quando a Inglaterra começou a cobrar esses impostos, que um desses impostos, vale salientar, que foi justamente a lei do açúcar, que proibia esse comércio triangular, dando a prioridade aos navios ingleses de vender essa mercadoria para os colonos, eles só tinham que comprar essa mercadoria dos navios ingleses, então isso já vai levar os colonos a ficarem revoltados. Aí outro imposto também foi, lógico que na verdade, gente, vocês sabem, tem vários impostos, mas a gente vai priorizar, até por causa do tempo, que foi a lei do chá.
O chá, que era um produto muito consumido pelos colonos, a Inglaterra deu o monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais, que eram inglesas, e os colonos que compravam chá em qualquer parte da Europa, agora tinham que comprar exclusivamente dos navios ingleses. Então, eles vão se reunir num congresso e vão, então, definir que não tinha mais como manter essa ligação com a metrópole, até porque toda vez que eles tentaram ter uma representação perante o parlamento inglês, a Inglaterra simplesmente não aceitou. Então, não tinha outra alternativa senão romper. E aí inicia-se, então, o conflito que vai gerar a independência dos Estados Unidos. Então, no dia 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson, juntamente com outros, redigem a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Antes mesmo deles tentarem lutar contra a Inglaterra, eles passaram a se considerar livres. Apesar de que essa declaração não atendeu os direitos de todos os americanos. Até porque também aqui subtende-se o direito de quem estava no comando dessa revolução, que eram os burgueses. Então vai atender mais os interesses da burguesia. Mas com essa declaração, inicia-se o rompimento com a metrópole, inicia a Guerra de Independência, sob o comando de George Washington. Posteriormente, devido a algumas conquistas e algumas batalhas, os colonos ingleses vão obter um apoio por parte de países inimigos da Inglaterra, como a França e a Espanha. Isso aí vai ser decisivo para que eles ganhem, para que eles efetivem esse processo de ruptura com a metrópole. A primeira nação, a primeira colônia que desafiou um império, uma grande metrópole como a Inglaterra, tinha rompido os laços. Isso aí vai ser muito forte em relação, não só na Europa e também na América, porque vai influenciar também que outras colônias, elas lutem pela liberdade. Apesar de que também, durante esse período, eles vão se organizar, baseado nas ideias iluministas, eles vão elaborar a primeira Constituição americana, que vai assegurar o direito à propriedade, não vai ser uma Constituição assim igualitária, porque a escravidão vai continuar, vai ser mantida nos Estados Unidos, e isso aí vai ser um ponto forte para a posterior Guerra da Secessão, que vai ser um conflito que vai mostrar as divergências bem gritantes que existiam entre o norte e o centro, que era totalmente livre e autossuficiente, e o sul que se mantinha ainda naquela questão da escravidão e tinha no tráfico de escravos um dos pontos bem significativos do seu enriquecimento. Então, os Estados Unidos se tornam, então, a primeira nação independente e organiza, então, um governo baseado nas ideias iluministas. E, consequentemente, isso vai repercutir a nível de mundo, certo? Então, até a próxima.